Fala DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal e eu estou aqui mais uma vez para falar sobre o cancelamento das multas da DCTF Web que foram entregues em atraso para os casos específicos que estão relacionados a Sem Movimento. Eu já tinha feito uma live há poucos dias atrás, quando saiu o ato declaratório que cancelou essas multas e agora a Receita Federal publicou uma notícia com mais detalhes, é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo, mas antes eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar a notificação e deixar o seu like. Eu tô aqui em mais um vídeo para a gente poder comentar um pouco sobre o cancelamento das multas da DCTF Web que foram entregues em atraso, para aqueles casos sem movimento ao qual o contribuinte não era obrigado a fazer o envio, mas acabou fazendo ali, ou por não saber conhecer ali o cronograma de implantação, ou até mesmo por ter feito o E-Social indevido, consequentemente teve que entregar a DCTF Web e acabou gerando várias multas, né? Vocês sabem que para solicitar esse cancelamento dessas multas indevidas tinha que entrar lá no chat da Receita, tinha até um prazo ali para fazer isso, tinha que entrar no chat da Receita, pedir anulação e impugnação daquela multa e, claro, isso estava gerando uma demanda gigantesca para a Receita Federal. Eles publicaram agora o ato declaratório 15, eu já fiz aqui outro vídeo falando sobre ele, trazendo algumas hipóteses em que as multas elas foram canceladas e também o sistema já está ajustado. Ou seja, naqueles casos em que não é obrigatório o envio, ainda que a empresa envie, agora como o sistema já está adaptado, a partir do dia 24/10, o sistema não está mais calculando a multa, tá bom? Então eu vim aqui para a gente poder comentar a notícia que saiu. Saiu o ato declaratório e logo depois, no mesmo dia, no horário da tarde, eles publicaram uma notícia com mais detalhes do que se tratava e como seria aplicado as regras que estavam ali, tá? Então eu vou compartilhar aqui minha tela e a gente vai falar sobre isso. Muito bem, notícia na tela aqui, ó, a Receita Federal cancela MAED geradas a partir da transmissão da DCTF Web sem movimento. Ela decorreu, né, a partir desse ato declaratório aqui, ó, declaratório 15, e ele traz aqui as hipóteses de cancelamento. Então bora olhar aqui a notícia que ela trouxe mais detalhes. Então bora lá. A Receita Federal publicou no dia 11 o ato declaratório 15 de 2022, cancelando as multas por atraso da entrega de declaração, que é o MAED, geradas a partir da transmissão da DCTF Web sem movimento para os períodos em que a empresa não estava obrigada a fazer o envio. Pessoal, aqui é a palavra-chave, ó. Quais multas, se alguém te perguntar assim, quais multas foram canceladas? As multas sem movimento para aqueles casos em que a empresa não era obrigada a fazer o envio, tá? Basicamente é isso. A Instrução Normativa 2005, que é a Instrução Normativa que trata da DCTF Web, ela foi alterada pela a 2094, eu já tinha feito um vídeo aqui falando sobre essa nova Instrução Normativa. Ela dispensou ali as hipóteses de apresentação da DCTF Web para alguns casos. Isso, né, como ele mesmo diz aqui, ó, essa alteração visa simplificar a relação entre fisco e contribuinte, reduzindo a quantidade de obrigações tributárias acessórias a ser exigida. Tem muitas empresas que são penalizadas pelo método antigo de cumprir obrigações, porque às vezes o empregador abre a empresa, ele não sabe ali que tem as obrigações que precisam ser cumpridas, acaba não fazendo e acaba sendo penalizado. Então meio que eles fizeram um ajuste ali na Instrução Normativa da DCTF Web para trazer alguns tipos de dispensa para que a empresa não seja penalizada, para que não gere, né, mais penalidades ali para o contribuinte, para o empresário. Então a DCTF Web ela foi atualizada e deixou de gerar uma ED nessas situações a partir do dia 24/10. Quais situações? Aquelas situações sem movimento em que a empresa não é obrigada de fazer o envio, tá? As MEDs geradas indevidas serão canceladas, ok? Olha só, serão canceladas, quer dizer que vai começar esse processo de cancelamento, pode ser até que já tenha acontecido, mas tem um detalhe aqui importante que eu quero enfatizar, tá? Vou já chegar lá. Então, ele vai dizer aqui, ó, a partir da publicação da Instrução Normativa 2094, que alterou a 2005, somente será necessário o envio do DCTF Web sem movimento nas seguintes situações. Número 1, período de apuração de início das atividades. Então, se você constitui uma empresa esse mês, por exemplo, no mês de novembro, e ela não tem movimento, não vai ter movimento de folha, por exemplo, você vai precisar fazer a entrega de sem movimento. Como a DCTF Web ela é originária do E-Social e da REINF, a REINF, por exemplo, já está dispensada da entrega sem movimento, mas o E-Social no mês da constituição da empresa não. Então, no mês da constituição da empresa você vai precisar fazer o E-Social sem movimento, consequentemente ele vai alimentar a DCTF Web e você vai ter que fazer a entrega da DCTF Web sem movimento também, tá? No meio da constituição da empresa. Ponto 2. Período de apuração do início da obrigatoriedade. Isso aqui é com relação ao cronograma de implantação da DCTF Web. Então, no mês ali é que a empresa, de acordo com o grupo de implantação,
ela passou a ser obrigada a entregar DCTF-Web, por exemplo, o grupo 3, que começou a ser obrigado lá no mês de outubro de 2021. Naquele mês, se a empresa não tinha movimento e se ela era obrigada a fazer, ela precisava fazer a entrega de sem movimento. Lembrando que as pessoas físicas e o MEI estão dispensadas de fazer tanto a social quanto a DCTF-Web sem movimento, tá? Então, período de apuração de obrigatoriedade, MEI em que o contribuinte passou a ser obrigado a utilizar a DCTF-Web, de acordo com a implantação, né? E se posterior ao período de início da atividade, ou seja, a empresa já estava ativa e aí entrou na DCTF-Web naquele mês ali, se não teve movimento, precisa entregar, como eu dei o exemplo ali do grupo 3, certo? Ponto 3 aqui, período de apuração seguinte àquele que deixar de ter movimento. Essa aqui é uma regra importantíssima, você vai seguir, você vai precisar conhecer ela para seguir aí no departamento pessoal também, pessoal da contabilidade. Então, se a empresa ela vem tendo aqui, olha só, ela vem tendo movimento, e ela paralisar suas atividades ou deixar de ter fatos geradores de contribuição previdenciária, ela deve apresentar a DCTF-Web sem movimento no primeiro mês que acontecer esse fato. Então, por exemplo, a empresa vem tendo movimento até o mês de outubro. No mês de outubro, desligou todos os empregados, a partir de novembro não vai ter mais movimento. Então, no mês de novembro, precisa fazer a entrega de sem movimento. E depois não vai mais precisar fazer em janeiro de cada ano, porque essa regra de janeiro de cada ano, ela já foi eliminada, tá? Com a alteração de sua normativa não existe mais essa regra. Então, só a partir do mês seguinte em que ela estiver nessa situação de sem movimento, aí você vai fazer a entrega, ok? Ponto 4. Período de apuração seguinte é aquele que o microempreendedor individual for reenquadrado para a Simples Nacional, desde que constitui sem movimento. Então aqui o ponto 4 ele vai trazer a regrinha para o MEI, o MEI que passa, né, de MEI para a empresa do Simples Nacional, ele vai ter que fazer naquele mês ali, ó, período de apuração seguinte àquele em que o MEI for reenquadrado para a Simples Nacional, desde que continue sem movimento, tá? Então, lembrando que aqui são só as regras de entrega sem movimento. Aí, aqui que está para mim a parte mais importante aqui dessa orientação, porque muita gente está se perguntando, eu paguei um monte de multa lá na contabilidade, ou gerou um monte de multa, meu cliente não pagou, ou gerou um monte de multa, a gente fez compensação. Aqui ele vai dizer o seguinte, e aí as pessoas perguntam, tá, mas quais multas foram canceladas? Lembrando, multas sem movimento é aquelas que foram enviadas indevidamente. Só que tem um detalhe que vai trazer mais segurança para vocês, por quê? Porque eles já estão falando aqui que o contribuinte que tiver MAED cancelado será comunicado sobre esse fato via mensagem encaminhada na caixa postal eletrônica. Então fica acompanhando aí os teus clientes que vai chegar a cartinha aí na caixa postal avisando que aquele MAED foi cancelado. E aí se você pagou ou se você fez compensação, eu vou já falar para você o que você vai precisar fazer, tá? Olha só, o mesmo MAED vai informar os procedimentos a serem seguidos no caso da empresa que fez o pagamento ou compensação do MAED anterior à lavratura e hora cancelado, né? Ou seja, que é exatamente o que eu falei, a empresa foi lá, pagou, compensou, mas agora foi cancelado. Então, o ato declaratório diz o que você vai precisar fazer, a gente vai já falar sobre isso, tá? Se você quiser saber mais sobre a DCTF-Web, consulta o manual de orientações, deixar o link aqui. E se tem alguma dúvida, você pode entrar nos canais de atendimento da Receita Federal, pelo chat ou pelo Fale Conosco da DCTF-Web. O link dessa notícia eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Aí a gente vai lá para o ato declaratório. O ato declaratório 15, ele é do dia 9, mas ele foi publicado no dia 11, no Diário Oficial. Ele entra em vigor no dia 11. Ele vai tratar os cancelamentos das multas em casos específicos, em casos sem movimento. Ele traz as hipóteses aqui de cancelamento, então todas as multas, todos os MAED gerados até o dia 24, porque a partir do dia 24 o sistema já foi ajustado e ele já não está mais aplicando a multa, tá? Então, todas as multas que foram aplicadas até essa data foram canceladas. Em quais situações? DCTF-Web anual sem movimento, DCTF-Web sem movimento entregue em desconformidades com o parágrafo 2º e 4º do artigo 10 da normativa 2005, ou seja, naquelas hipóteses em que não era obrigada a fazer entrega, a empresa fez. DCTF-Web sem movimento entregue para o caso do microempreendedor individual para o período de apuração outubro de 2021. Tem muita gente que entra na social, vê aquele monte de folha aberta e acha que tem que fazer todos os meses ali. Quando que lá na social você só precisa fazer, de acordo com a implantação, né? No início da fase de folha, para quem está regularizando, você vai fazer também no início da DCTF-Web, porque aqui tem a obrigação de fazer no início da DCTF-Web, e a regra de janeiro de cada ano, agora na atualização do manual, ela já foi tirada, então você não vai precisar fazer a integra social em janeiro de cada ano sem movimento, isso ajuda bastante, tá? Mas lá na implantação teve muita gente que foi fazendo fechamento de folha aí, mensalmente,
mesmo estando sem movimento, porque acha que deveria estar fechada, acabou gerando um monte de DCTF Web em andamento. A DCTF Web não pode ficar em andamento, então foi feita a entrega, foi geradas as multas, e aí o motivo de tudo isso, né, desses cancelamentos aí. Eu acho que isso é um ponto muito positivo para as empresas, porque vai sair essas pendências para quem não pagou lá da situação fiscal, e agora a gente vai falar nos casos em que houve pagamento. Então, quem fez o pagamento, o que vai ter que fazer? Ele vai dizer aqui no artigo 2º, o eventual pagamento das multas na situação prevista no artigo 1º poderá ser objeto de pedido de restituição ou fazer a declaração de compensação por meio do PERDComp Web. Então, aquele valor que você pagou, depois que houver o cancelamento do MAED, vai se tornar um crédito. Você pode fazer o pedido de restituição ou você pode usar esse crédito para fazer compensação em outros valores lá que tiverem ali da empresa, certo? Lá no artigo 3º ele vai falar que o sujeito passivo que tenha feito a compensação da multa, ou seja, a empresa tinha lá a multa, tinha o crédito, fez a compensação para abater aquela multa, o que pode fazer? Pode cancelar essa declaração de compensação ou retificá-la para excluir esse débito. Então quem fez compensação vai poder fazer o cancelamento aí das declarações de compensação, porque agora não tem mais a obrigação de pagar essa multa, tá? Foi muito bacana eles terem feito isso, gerou bastante desconforto essas aplicações de multa. Eu acompanhei aqui casos que profissionais do departamento pessoal pagaram multa, contabilidades pagaram a multa por não ter entregue dentro do prazo, e agora com essa alteração nós estamos ainda no processo de implantação dessas escriturações digitais, então é comum ter essas adequações, né? Nós estamos ainda vivendo essas fases de implantação. Então é comum ter essas adequações que vão se adequar à realidade do contribuinte. Realmente, não tem necessidade de fazer a entrega dessas obrigações. O sistema estava adaptado para aplicar a multa automática, agora ele não está mais. Então, o que você precisa fazer, e eu quero finalizar esse vídeo aqui com uma recomendação, sempre fique acompanhando as atualizações do Social, da DCTF Web, da FDRINF. Essas 3 declarações são importantíssimas aí, faz um triângulo ali com DP, contabilidade fiscal, porque elas ainda estão em fase de adequação. A Social já está bem avançada na implantação, mas o layout ele vai estar sempre sendo modificado, a DCTF Web vai estar sempre sendo modificada, a RINF vai estar sempre sendo modificada para a realidade. Tem coisas que estão vindo para a obrigação acessória que não faz mais sentido manter, então estão simplificando. Então é importante que você fique sempre acompanhando o desenrolar desse desenvolvimento desses softwares do governo, tá? Pessoal, foi isso. Eu espero ter contribuído com vocês com esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar seu like. Se vê na próxima. Tchau, tchau.